Me apaixonei pela minha amante e agora tenho medo que ela me traia. Olá, o meu nome é Geis Oliveira, eu sou psicanalista e agora você está no quadro SUS da terapia, no qual eu pego o relato de um seguidor ou seguidora, a analiso e trago aqui dicas práticas do que precisa ser feito para poder resolver o assunto em questão. E o caso de hoje é de um seguidor, então já te convido a pegar um chá, um cafezinho e acompanhar a história junto comigo. Sei que muitos vão querer me dar lição de moral, mas não é como se eu não soubesse dos meus erros. Também não é como se eu fizesse de propósito. Minha intenção nunca foi machucar ninguém. No final das contas, acho que meu maior problema foi ter medo de ficar sozinho e não medir as consequências das minhas ações que foram motivadas por esse medo. Bom, minha mãe engravidou de mim na adolescência, então acabei sendo criado por uma das irmãs mais velhas dela, que no caso é minha tia. Minha tia já tinha filhos e sinto que me criou mais por obrigação do que por amor de fato. Claro que sou grato, pois recebi a mesma educação, as mesmas roupas, enfim, tudo o que ela fazia pelos meus primos, ela fazia por mim. Sempre me tratou com respeito e carinho, mas não aceitava que eu a chamasse de mãe. Sempre reforçava que era minha tia e que minha mãe era a jovem inconsequente que engravidou cedo e não conseguiu cuidar de mim. A relação com a minha verdadeira mãe nunca foi lá grande coisa. Ela não me tratava como filho, mas parecia uma prima distante. Bom, cresci, entrei na fase de namorar e depois que entendi mais ou menos como as coisas funcionavam e o quanto era bom ter sempre alguém por perto, nunca mais fiquei sozinho. Entendi logo o que precisava dizer e fazer para sempre ter namorada, mas o problema foi quando uma terminou comigo. Me senti arrasado. Depois desse dia, nunca mais fiquei somente com uma. Namorava com pelo menos 2 ou 3 ao mesmo tempo. Dava trabalho, às vezes uma descobria da outra, mas como eu já tinha outras com quem eu conversava, então rapidamente substituía. Em um dos namoros, a família da moça me obrigou a noivar com ela. Foram cerca de 5 anos de noivado. Mesmo noivo, eu seguia com a minha vida, tendo algumas opções disponíveis. Mas aí, dentre elas, acabei conhecendo uma mulher que mexeu mesmo com os meus sentimentos. Ela sabia que eu era comprometido e mesmo assim decidiu estar comigo. Por ela, eu decidi largar tudo, terminar o noivado e parar de ter outras opções. No impulso, resolvi tudo, então comuniquei a ela que seria um homem diferente e queria inclusive me casar com ela. Começamos a namorar, mas percebo que ela está estranha, que já não transparece ter tanto interesse por mim. Sinceramente, não sei o que fazer, pois tenho medo que ela me traia e que eu tenha que voltar para a vida que eu tinha. Já estou cansado disso. Consegue me ajudar? No caso de hoje, nós temos um homem completamente carente de afeto materno, tá? Que encontrou nesses diversos namoros aí uma forma de nunca estar sozinho e de se sentir amado. O primeiro término de namoro que ele experimentou só foi ali um gatilho para poder trazer à tona essa rejeição feminina que ele já vinha carregando. Então, primeiro pela mãe biológica, segundo por essa tia que também fez papel ali de mãe. Então apareceu essa primeira namoradinha que terminou e fez com que engatilhasse nele a traição compulsiva por medo de rejeição. E que fique muito claro aqui na minha fala, tá? Eu não estou justificando as ações dele, eu não estou dizendo que as ações dele de traição foram corretas, que, ai, coitado, é por causa da história de vida triste dele. Não, não, de forma alguma. Eu estou aqui com respeito, com profissionalismo, explicando o porquê dele ter esse comportamento. Não significa que o que ele fez não foi errado de fato. Ele fez o que fez não por falta de caráter, mas por falha no caráter. Então, pela história de vida dele, o caráter dele foi construído de forma falha, por isso que ele teve esses comportamentos. Não é que ele queria fazer mal a essas mulheres, mas ele queria ali se proteger, ele queria garantir que ele nunca estaria de fato ali completamente sozinho. Por ser um homem de emocional adoecido, mesmo sem conhecer essas mulheres com quem se relacionou, eu posso afirmar, sem a menor sombra de dúvidas, que todas as mulheres que ele atraiu para a vida dele também eram mulheres adoecidas, que possuíam ali a figura masculina na vida delas de forma adoecida, tá? Então, todas elas possuíam perfis emocionais parecidos. Aí pode ser que agora você vira para mim e fala assim, Geis, então você tá culpando elas? Ele é que traiu elas e você está culpando elas?
Não, gente, o que eu estou dizendo é o tipo de perfil que combina, tá? Não estou aqui para culpabilizar, novamente. O que ele fez foi sim extremamente errado, é falha de caráter sim, e a gente já vai tratar com relação a isso. Eu só estou aqui dando um alerta também, aproveitando esse caso para dar um alerta às mulheres, tá? Se vocês tiverem esses perfis de pais, se vocês tiverem esses perfis de comportamento de verdade, façam terapia antes, tá? E agora voltando ao caso dele, vamos considerar aqui essa moça que aí ele decidiu parar com tudo, decidiu mudar de comportamento, né? Por que que ela começou a mudar o comportamento dela? É bem simples. Ela precisava de um homem indisponível. Por isso que um atraiu o outro, porque quando eles se conheceram, ele era um homem indisponível, né? Ele já tinha ali compromisso, ele era noivo. Então, ela precisava de um homem disponível. A partir do momento em que ele decidiu parar com tudo, que ele decidiu, né, também cansado de tanto mentir, mas que ele decidiu ser um novo homem, ele se tornou incompatível com ela. Porque, por incrível que pareça, não é um homem fiel que ela estava buscando. Agora vamos à solução de fato ao caso dele, né? O primeiro e principal ponto aqui, ele precisa fazer terapia. Eu recomendo que ele busque fazer terapia com um terapeuta homem ou com uma terapeuta que seja bem mais velha. Por que disso? Porque ele ainda tem essa carência muito aflorada. Então, para ele não fazer nenhum tipo de projeção, não acabar ali confundindo as coisas e acabar atrapalhando o próprio tratamento, o ideal é esse tipo de terapeuta, tá? Ele vai precisar tratar o vazio que ele tem com relação à mãe, né? Ele vai precisar perdoar a mãe biológica por não ter conseguido ser mãe de fato dele. Ele vai precisar perdoar a tia dele por não ter aceitado preencher nele esse papel de mãe que até então ela meio que estava fazendo, mas ela não aceitou esse rótulo. E entendam que assim, eu não sei os motivos da tia dele. Pode ser que ela tinha a esperança de que a irmã crescesse, amadurecesse e assumisse essa maternidade. Por conta disso, ela não quis preencher esse lugar. Ou pode ter sido por qualquer outro motivo, não importa. O que importa aqui é o que ele interpretou, o que ele internalizou e é isso que precisa ser tratado. Outro ponto muito importante é que essa moça que era amante dele e agora é namorada dele de verdade, ela não é o grande amor da vida dele. Como ele mostrou aqui que ele tem o desejo de ser um homem diferente, ele quer ter uma dinâmica de relacionamento diferente, então ele quer estar somente com uma mulher, ele quer viver dessa forma, de verdade, o ideal seria ele terminar esse namoro, passar um tempo sozinho, tratando esses vazios, esses traumas, essas dores, curtindo ali a própria presença, entendendo o valor desse silêncio, dessa solitude, né, de realmente alimentar em si a própria autoestima, ele mesmo se valorizar, ele mesmo se suprir, ele ficar inteiro para então ele conseguir atrair para a vida dele uma mulher inteira. No caso dele não tem escapatória, tá? Se ele não for para terapia, de fato, com um bom profissional, se ele tentar resolver isso sozinho, ele só vai continuar a se frustrar e ele vai continuar a buscar nas mulheres uma mãe. E gente, companheira, esposa, namorada, enfim, não consegue e não pode preencher o papel de uma mãe, é completamente antinatural, tá? Então, se ele quiser de fato ter um relacionamento de verdade, ter um relacionamento sadio e sair da compulsão, da traição compulsiva, ele precisa se tratar primeiro. Não adianta ele querer buscar por relacionamentos, inclusive enquanto se trata. Mas e você, o que achou do caso de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E se você deseja participar do SUS da terapia ou contratar os meus serviços particulares, você pode clicar no link da minha bio ou me chamar por direct. Saiba que você não está só, eu posso te ajudar. Até o próximo caso.